Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, né? E como é bom a gente poder estar reunido como igreja para buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus, nos colocarmos realmente em unidade, em comunhão, fazendo realmente valer o sentido de corpo, né? Sendo cada um de nós um membro, e neste momento como membros, tendo o Senhor Jesus como cabeça, buscando realmente a direção de Deus, nos derramando na presença de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já moveu muita coisa no teu coração, através da adoração, através da tua entrega, nesses momentos, e com certeza o Espírito Santo de Deus ainda vai falar algumas coisas, e por isso é necessário que o meu coração, o seu coração estejam abertos, porque nós vamos anunciar a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é poderosa para gerar a vida de Deus em cada um de nós, mas é necessário que o nosso coração esteja realmente aberto, como uma boa terra, em que a semente cai, morre, germina e frutifica, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o nosso coração seja realmente um solo fértil. É a Tua palavra, Senhor, que vem para trazer direção, exortação, direção. Por isso, ó Pai, conforto. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que seja feita a Tua vontade, para o louvor da glória do Teu santo nome, ó Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Lá em Filipenses, você vai abrir a sua Bíblia, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Filipenses 3, do 7 ao 11. Paulo escreveu essa carta para os habitantes de Filipos? Sim ou não? Na verdade, ele escreveu essa carta para a igreja de Filipos. Ou seja, ele escreveu para você e para mim também, porque nós somos igreja, amém? Você é igreja, então isso que ele escreveu para você, ele escreveu para mim. Então é necessário que você esteja com o teu coração atento. Vamos ao texto. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Só uma licença, deixa eu aproveitar aqui. Esse texto ele é muito rico, ele fala muitas coisas. E com certeza você já ouviu esse texto, você já leu esse texto. Talvez tenha ouvido várias pregações a respeito desse texto. Mas eu quero pegar uma determinada parte dele, que fala de algo que pode, na verdade tem tirado muita gente do foco e tem conduzido muita gente para o inferno. E é algo sério, que às vezes o nosso coração não se percebe, nós não nos percebemos e começa de repente a ganhar força dentro de nós. O que eu quero falar? A respeito de justiça própria. Paulo ele cita isso aqui no texto, que ele fala exatamente que
a fé dele está baseada em Jesus Cristo, na sua graça, naquilo que ele recebeu mediante a fé, e não na sua própria justiça. Ele olha para dentro dele e não vê nada que justifique a graça e a misericórdia de Deus, a salvação que há em Cristo Jesus. E essa situação de justiça própria tem realmente nos privado de ser e de viver aquilo que Deus tem para nós. Mas por que isso? Olha, meu querido, a única coisa que pode me justificar e te justificar, segundo a palavra de Deus, é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. É o sacrifício de Jesus. Ele é a única coisa suficientemente capaz de nos dar aquilo que Deus tem para nós. Então, onde exatamente eu quero chegar? É bem notório, é bem fácil, é bem corriqueiro, é do cotidiano. Às vezes você começar a falar do amor de Deus para alguma pessoa que não frequente, vamos usar esse termo, tá? Uma igreja evangélica. Não quer dizer que quem frequenta uma igreja evangélica alcançou alguma coisa. Mas vamos lá, vamos partir do ponto que você fale do amor de Deus para uma pessoa que não frequente uma igreja evangélica. E aí essa pessoa fala, não, mas eu estou com Deus, ixi, eu e Deus somos assim, ó. Né? A vida da pessoa é um regaço, mas segundo ele e Deus é assim, ele faz as orações e enfim, e geralmente muitas dessas pessoas justificam algumas das suas atitudes fora do padrão de Deus, se comparando com outras pessoas e falando assim, poxa vida, às vezes você está falando aí que eu preciso de Jesus, eu preciso do amor de Deus, eu preciso da graça de Deus, mas tem tanta gente que é pior do que eu, e essas pessoas? Aí ela começa a se comparar de repente com um bandido, com um ladrão, com um juiz corrupto, um político corrupto, e achando que ela é melhor do que eles, fazendo disso uma justificativa para estar bem com Deus. Olha, eu não mato como aquele, eu não roubo como aquele, eu não, de repente, não faço algumas coisas que outros fazem, mas eu quero te dizer uma coisa, isso, a justiça própria de cada um não é o suficiente para nos justificar diante de Deus. E não só diante das pessoas que hoje não conhecem o amor de Deus, nós mesmos, às vezes nos embasamos sem querer, numa justiça própria, para dar desculpas de algumas atitudes ou de alguns pensamentos ou coisas que nós fazemos, nos comparando com os outros. E aí, de repente, às vezes algum irmão no amor vem e chega para você, poxa, meu irmão, eu estou vendo que você está precisando de uma ajuda nessa área, estou vendo que você está tendo dificuldade, e às vezes você se fecha e fala, não, peraí, mas você viu fulano? Fulano também faz isso. Você vem falar de mim, mas o fulano faz, o ciclano faz, o beltrano faz, até o pastor eu já vi fazendo isso. Como se isso servisse de alguma justificativa para você. Mas não serve. E essas desculpas que às vezes nós começamos a arrumar dentro do nosso coração, nos impedem de vivermos o bom e o perfeito e o agradável de Deus na nossa vida. Às vezes, talvez você não se compare com alguém, mas de repente você usa de uma justiça própria para dizer assim, poxa vida, tudo bem, você está me dizendo que eu estou falho nessa área, mas em compensação, eu estou na igreja todo domingo, eu participo da célula, eu já fui no encontro, eu participo de tal ministério, ajudei na festa das nações lá em Potirendaba, e aí você começa de repente a enumerar uma série de coisas que você se dispõe a fazer, e glória a Deus que você se dispõe, isso é bênção, isso é saudável, isso faz parte, continue assim, mas isso não é o suficiente para te justificar de uma área que precisa ser curada ou devidamente tratada na sua vida. Não existe uma lei da compensação. Eu posso ser um adúltero, mas em compensação eu sou um dizimista fiel. Não existe uma compensação.
Poxa, eu posso não vir à igreja, não fazer comunhão com os santos, como Jesus pediu, mas em compensação eu faço as minhas orações todos os dias. Isso não é justificativa. Isso não pode te justificar, isso não tem poder para fazer você estar assim com Deus, como alguns dizem. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, pela fé em Cristo Jesus. E um relacionamento com Cristo, um relacionamento com Deus, um relacionamento com as coisas de Deus, ele tem um ponto de partida. E sabe qual é esse ponto de partida, meu querido? Esse ponto de partida de um relacionamento de qualquer ser humano com Deus se chama arrependimento. O arrependimento é o ponto de partida de um relacionamento de uma pessoa com Deus. A partir do momento que ela consegue perceber a sua condição de pecador e consegue receber o sacrifício de Jesus na sua vida, se converter dos seus maus caminhos e se decidir por Deus, ele passa realmente a viver uma nova vida, segundo a vontade de Deus. Ser realmente uma nova criatura, segundo a vontade de Deus, e não mais segundo aquela criatura voltada para o pecado. O arrependimento é o ponto de partida. E se na tua vida até hoje o arrependimento não entrou dentro do teu coração, meu querido, desculpe se eu vou jogar um balde de água fria na sua fé, mas até então você está vivendo uma mentira. Você está vivendo uma religiosidade, você está vivendo uma casca que não tem vida dentro. E para cada situação da nossa vida que nos conduz a sairmos do propósito de Deus, existe uma chamada do Espírito Santo para nos trazer de volta. Mas eu quero que você entenda que se eu e você deixarmos o nosso coração enganoso, às vezes se firmar, ou se posicionar, ou se embasar na comparação que fazemos uns com os outros. Poxa, eu acho que eu sou melhor que esse. Você não fala, mas às vezes você pensa, porque você tem algumas atitudes que você, por você mesmo, julga ser melhor que a do outro. E aí você começa a se justificar nisso, a se embasar nisso. E você acaba descartando a graça, a misericórdia de Deus e se esquece que é só o sangue de Jesus que pode te justificar. Só Ele que pode te vivificar. Só Ele que pode verdadeiramente te salvar. Não queira fazer comparações. Se você quiser fazer comparações, faça comparações com coisas melhores. Poxa vida, a pastora ora tanto, eu quero orar como ela ora. Se possível até mais, né? Faça boas comparações. Poxa vida, o pastor Osni ensina tão bem a palavra de Deus, eu gostaria de ensinar como ele ensina. E ter comparações desse jeito. Poxa vida, as meninas da dança dançam tão lindamente, eu não preciso fazer parte do ministério, mas eu queria dançar tão bem assim e poder adorar o Senhor dessa forma. Mas não compare algo para te fazer ficar de pé plantado numa situação que você não quer mexer ou que você não quer sair. Eu sou assim, mas tem gente que é pior do que eu. Meu querido, Deus está mostrando, se Deus está mostrando algo para você, é porque Ele quer que esse algo seja devidamente curado e tratado. Não se compare com os outros. Receba isso como algo de Deus para a tua vida. Poxa, Deus está se importando comigo. Deus está se importando comigo. E meu querido, não adianta, eu e você, nós temos uma semente de pecado dentro de nós. Nós herdamos isso dos nossos pais, Adão e Eva. Isso está impregnado em você, está impregnado em mim. E se eu me deixar levar por isso, eu vou produzir obras infrutíferas ou obras horríveis, que darão vergonha a qualquer um. E você está sujeito a isso, e eu estou sujeito a isso também. Só que nós temos que entender, nós temos que compreender, que se existe uma área podre na nossa vida, nós não podemos resguardá-la para que ela não apareça. E não devemos nos firmar em falsas desculpas de comparação ou de compensação para deixarmos aquilo da forma como está.
Eu estava até comentando hoje, um saco de batatas, Santos, coloca uma batata podre ali. Segundo o pastor Edmar, que é agrônomo, a tendência é que a batata podre contamine as outras. Então é necessário que se tire, é necessário que se arranque. E existem situações de pecado na minha vida, na sua vida, que precisam ser arrancadas. Só que às vezes nós não percebemos a justiça própria tomando conta do nosso coração. E se nós dependermos da nossa própria justiça, quando nós estivermos diante do Senhor, infelizmente nós ouviremos: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Uma vez ouvida essa sentença, jamais você terá uma outra oportunidade. Então, por isso, igreja, cuidado. Você que ainda não aceitou o sacrifício de Jesus na sua vida, cuidado. Porque às vezes você pode se justificar: eu sou uma pessoa honesta, eu não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu procuro ajudar pessoas. Amém, todo bem que tiver ao seu alcance, faça. Deus te recompensará por isso. Faça o bem. Não se prive de fazer o bem, mas não ache, não entenda que isso é o suficiente para te justificar diante de Deus. Não é. A religiosidade, ela prega isso. Se você for em qualquer religião, em qualquer reunião religiosa, você vai aprender a ser um ser humano melhor. Você vai aprender a ser uma pessoa talvez mais paciente, que ame mais, que seja mais compreensiva, que seja mais longânima, que olhe mais para o próximo. Mas isso não te justifica. O que te justifica diante de Deus é o sangue de Jesus sobre a sua vida, é a sua fé em Cristo Jesus. E se você se deixar enganar, meu querido, você vai para o inferno. Não queira compensar uma coisa com a outra, não existe isso. E às vezes a gente tenta alcançar o coração de Deus, imaginando que Ele possa sentir dó da gente. A gente às vezes usa a justiça própria para que Deus sinta dó. Deus nunca vai sentir dó de ninguém, muito menos de você. A gente acha às vezes que Deus vai dar uma provisão, porque a gente se fez de tão coitadinho, que Deus vai ficar com dó e fazer. Deus não se move por dó, Deus se move por fé. A fé daqueles que de fato creem nele. Por isso que a Bíblia diz que o Filho de Deus, ele não caminha pela vista, ele não caminha por aquilo que ele vê, mas ele caminha pela fé, ele caminha por aquilo que ele crê. Nós não podemos nos fazer de vítimas, isso pode se tornar uma estrutura de autojustiça dentro do nosso coração. E isso nos tira o foco de Deus, nos tira o foco das coisas de Deus. Deus quer nos conduzir a lugares novos, a lugares mais altos. Deus quer frutificar através da nossa vida. E nós firmamos os nossos pés numa justiça própria, para não darmos o braço a torcer de que precisamos ser curados, transformados numa determinada área. Meu querido, não é simplesmente a igreja, o pastor está pegando no meu pé, os irmãos não param de falar a mesma coisa. Meu querido, de alguma forma é Deus falando: meu filho, até quando eu vou ter que ficar falando a mesma coisa, e você continuar agindo do mesmo jeito? Em que você está se embasando? No que você está segurando? Qual é a tua justiça própria que te impede de caminhar ou de viver os sonhos, os planos de Deus para a tua vida? Não só isso, talvez você pode se agarrar nisso de uma forma tão grande, tão tremenda, que isso pode conduzir à perdição. Você pode ir para o inferno por causa disso, meu querido. Cuidado. Você que não conhece o Senhor Jesus, cuidado. Deus, Ele não está interessado na tua justiça, Ele está oferecendo a justiça dEle para você. Você que já está na igreja, buscando ao Senhor, cuidado para não se apegar em alguma coisa que te prive disso. Deus quer continuar a boa obra que Ele começou na sua vida. Você tem duas opções. Ou você pode ficar no mesmo lugar e se justificando: mas eu já faço isso. Mas o irmão lá é muito pior do que eu.
E você pode ficar no mesmo lugar, e a vida inteira você vai ficar se justificando, usando a justiça própria, para permanecer da mesma forma que você está. O Evangelho não é inerte. O Evangelho ele não traz uma sensação de inércia. Não, o Evangelho te impulsiona. Aquele que é santo, santifique-se ainda mais. O Senhor nos conduz a conhecê-lo de glória em glória. Clama a mim, anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Uma única vez, não, quantas vezes for possível. Deus é muito grande. E esse Deus que é tão grande, Ele se importa com você de uma forma tão poderosa, tão tremenda, que Ele quer revelar em você a glória dEle. Agora você tem duas opções. Ou você diz sim, independente das coisas que você considera podres na sua vida e que você não gostaria que ninguém soubesse. Ou você decide permanecer da forma como você está, se justificando o porquê disso e o porquê daquilo, para permanecer da mesma forma. Cuidado, isso pode custar a tua salvação. E isso é muito sério. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala algumas coisas muito fortes. Eu peguei a situação da justiça própria, mas para que ele não se embasasse na sua justiça própria, algo teve que acontecer com ele. E esse algo foi tão poderoso, foi tão tremendo, que tudo aquilo que para ele era motivo de orgulho na sua existência, ele considerou como refúgio. Sabe o que é refúgio, meu querido? É lixo. Sabe o que é uma coisa que para você é a coisa mais, aquilo que mais te dá orgulho e te enche do coração, e de repente de uma hora para outra, aquilo que te enchia, você olha e enxerga como lixo? São realidades muito diferentes, é uma distância muito grande entre algo que você sempre cuidou com muito zelo, de uma hora para outra se transformar em lixo, descartável. Não quero. E com certeza, tudo aquilo que ele considerava lucro, que ele tinha orgulho, eram coisas que alimentavam a sua justiça própria. Se você voltar um pouquinho, no versículo 4, olha o que Paulo fala. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele começa a falar. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, o cara era perfeito. O cara era perfeito. Mas isso é o que servia para ele de justiça própria, até que ele teve um encontro com Cristo. E tudo isso que para ele era lucro, tudo isso que para ele era valioso, ele considerou por perda, porque ele queria ganhar a quem? A Cristo. E ele não se embasou mais nessas coisas para se justificar. Pelo contrário, eu não tenho justiça própria. Pelo contrário, a justiça que eu tenho é baseada na fé em Cristo Jesus. O que é que te prende, meu querido? O que é que te segura?
O que o Espírito Santo já está sussurrando aí para você? Meu filho, cuidado com isso. Cuidado com aquilo. Isso são estruturas de justiça própria dentro de você. E você precisa deixar. Você precisa deixar. Não imagine que você é merecedor de alguma coisa porque você faz algo para Deus. Você começa a viver para Deus porque você se apaixonou por Ele. Você se voltou para Ele. De outra forma, você não vai muito longe. Se o teu coração não for de Jesus mesmo, se o teu coração você não entregou ele verdadeiramente a Jesus, não se engane, você não vai conseguir ir muito longe. Você pode até começar algumas coisas, mas você vai parar elas, provavelmente. Você vai começar uma coisa, parar, vai começar outra, vai parar, você não vai perseverar. Por quê? Porque as lutas decorrentes, você não vai sentir que valem a pena. Por quê? Porque o teu coração não está verdadeiramente voltado para isso. Ele é muito inconstante. Ou você entrega, ou você não entrega. Mas cuidado. Você que já entregou a sua vida para o Senhor e tem procurado viver uma vida de retidão na presença de Deus. Cuidado. Porque às vezes a tua alma vai querer se apegar em alguma coisa. Porque não é fácil ficar matando a nossa carne dia após dia. Não é. Aqueles que passam pelo processo de morrer todos os dias. O apóstolo Paulo fala que por amor a Jesus nós somos entregues à morte todos os dias. Não é fácil matar a própria carne. Não é fácil muitas vezes se anular. Mas é um processo inevitável na vida daqueles que querem verdadeiramente servir a Deus. O morrer para si mesmo. Jesus falou, você quer ser meu discípulo? Então beleza, vamos lá. Tem algumas orientaçõezinhas para você. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Venha após mim e me siga. Essa é a receita. Não tem outra. E às vezes, nessa situação toda, a nossa alma começa a querer dizer, coitadinho de mim. Eu estou merecendo alguma coisa de Deus. Coitadinho de mim. E aí você começa a se colocar em cima de plataformas de justiça própria e empaca. Cuidado, igreja. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Quem te justifica é Jesus Cristo. É o sangue de Jesus que pode te justificar. É o sangue de Jesus que pode te salvar. Não adianta, você por você mesmo não merece absolutamente nada. Não, pelo contrário, por merecimento, nós merecemos, cada um de nós, o inferno. Por merecimento. Por isso que eu gosto da relação entre graça e misericórdia. Deus usa de graça para dar aquilo que nós não merecemos. E usa de misericórdia para não dar aquilo que merecemos. Então, cuidado, meu querido. Fecha os teus olhos.